E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Vamos então continuar vendo a saga aí do acaradisco desovando no aquário. Como vocês podem ver, paramos aqui, ó. Eles estavam desovando ali ao pH-metro, né? Os acaradiscos geralmente eles escolhem uma superfície vertical, ah, se possível cônica, né? Mas o principal para ele vai tentar identificar um local mais escondido, um local mais seguro, mais reservado, com pouca circulação de água, né? E eles vão ficar abanando os ovinhos aí o tempo todo para tentar evitar que fungue, né? Que dê fungo. E, e eles vão ficar protegendo esses ovinhos aí, né? Eles escolheram um pH-metro, talvez pelo formato dele, talvez por ele estar na posição vertical, posição alta, e por acharem que ali era um cantinho e estava seguro, talvez mais seguro que o vidro, porque ali estava mais limpo que o vidro. O acaradisco ele é assim, ele é bem seletivo, ele é bem exigente com o local da desova que ele escolhe. O acaradisco ele é um dos peixes, e vou incluir os marinhos nessa, mais cuidadoso com a sua prole, mais cuidadoso com seus ovos e depois com as suas larvas, seus alevinos, seus filhotes, finalmente. É muito bonito de ver esse ritual, pessoal. Então é um privilégio a gente estar podendo acompanhar num aquário comunitário, aquaradisco desovando e cuidando dos ovos aí. Bem legal mesmo. Olha o cuidado. A fêmea da esquerda é a Ragnara. Era a Ragnara antes da gente saber que era a fêmea. Aí foi muito fácil, foi só adicionar o A. E o outro, o acaradisco sem uma definição, né? Meio vermelho, meio azul, meio escuro. Mas sem esse desenho que essa tá aparecendo aí, a Ragnara. O outro é o machinho, é o Flock, tá? Como vocês podem ver, já tem alguns pontos de alga ali no pH-metro. E ali alguns ovinhos já fungaram. Ó, a fêmea fica dando essas bicadas nos ovinhos. O que ela tá fazendo? Tentando remover sujeira de cima dos ovos, né? E algum ovo que eventualmente a fêmea ou até o macho identifique que tá fungado, não ficou bom, tá ruim, estragou, gorou o ovo, aí eles comem, tá? Casais muito jovens, muito novos, tendem a levar várias e várias posturas, várias e várias desovas, até finalmente terem sucesso. Tanto a fêmea na desova, pelo jeito a Ragnara tá indo muito bem, não sei da qualidade dos ovos, mas tá botando com frequência, mais ou menos a cada 4 a 7 dias, ótima frequência, porque pode levar entre 4 dias aí até meses, muitos meses, quase um ano. Então, estão indo muito bem. E o macho tem a responsabilidade de fecundar e, né, depositar o esperma, como se fosse, né, por cima dos ovos. E também pode levar várias e várias tentativas, aprendendo, até aprender a fecundar e até que dê certo. E aí fica a dúvida aqui para nós. Essa primeira desova dos acarás disco no aquário comunitário, será que deu certo? Será que funcionou? Será que teremos larvinhas já de primeira, assim? De largada, começando com o pé direito? O que vocês acham? Façam suas apostas. Logo, logo vai aparecer o próximo passo aí dessa saga aí da desova dos acarás disco no aquário amazônico plantado comunitário. Ufa, quanta coisa. Mas é isso. Ó, logo a seguir agora a gente vai descobrir. Então, o que aconteceu? Aí está. O que aconteceu? Aconteceu que os ovinhos aos pouquinhos começaram a sumir. Ainda estão lá, mas aos pouquinhos começaram a sumir. E eu notei que alguns indivíduos estavam interessados nos ovinhos. Aí eu pensei, será que corre o risco de os outros atacarem e comerem? Também pensei outra coisa, será que os pais não estão ficando estressados a ponto de eles comerem os ovos ou não cuidarem adequadamente pela proximidade dos outros peixes do aquário comunitário? Então foi que eu tive essa ideia. Eu peguei algumas dessas colmeias que eu uso para fazer a tampa dos aquários. No caso, o aquário amazônico eu até nem estou usando mais hoje em dia. Mas usei uma dessas colmeias, usei umas ventosas, usei que eu tinha. Aquarista, aquarista é assim. E fiz uma barreira. Uma barreira aí. O problema é que alguns conseguiam passar, porque essa colmeia ela tem buracos muito grandes, né? Então, mais adiante,
eu tive que fazer uma atualização. Mas eu vou mostrar para vocês. Fiquem no vídeo que tem mais 2 atualizações da barreira e acho que a última ficou bem legal. E quem tiver cara disso e aquário comunitário vai querer aproveitar essa ideia aí. Fiquem no vídeo, pessoal, vale a pena. Aqueles ovinhos a gente perdeu, né? E aí são 4 dias depois da perda de que sumiram os ovos, ou seja, a fêmea e o macho entenderam que não tem mais ovinhos, 4 dias depois botaram novamente. Dessa vez nesse vidro lateral. Não, agora não estamos na parte traseira. Estamos na parte lateral esquerda do aquário. Dessa vez, por algum motivo, julgaram que aí era melhor. Talvez não tenham gostado, talvez tenham entendido que fungou porque estava na posição ruim, enfim, instinto do animal, né? E escolher essa parte do vidro, deveria ter limpado esse vidro antes da desova deles, eu não imaginei que ia ser tão rápido. Foi só 4 dias depois, foi muito rápido. E eu devia ter limpado para talvez evitar que fungasse, né? Paciência, agora já foi. A gente está só fazendo alguns testes aqui. Não há nada de... Não sou um criador profissional aí, não quero trabalhar com venda de acaradisco, pelo menos não hoje em dia, não por enquanto. Longe disso. É mais pela experiência, para a gente aprender, para mostrar para vocês algumas coisas, alguns aprendizados, algumas coisas que eu já sabia, né? Para criar algum conteúdo aí para mostrar para vocês que tem curiosidade ou até mesmo que tem acaradisco, né? No futuro, quem sabe, a gente brinca um pouco mais. E também para dar a oportunidade do animal poder desenvolver os seus instintos, né? Imagino que deva ser prazeroso para o animal ter um processo de desova, ter o cantinho para desova, o cantinho do casal, né? O animal, quanto mais nuances do instinto dele ele puder manifestar, eu acredito que seja mais prazeroso, que seja mais satisfatória a vida do animal. Ele sinta que haja uma utilidade aí na vidinha dele, né? Eu acho que fica legal e fica bacana também para a aquarista poder observar comportamentos diferentes. Ó, isso, ó, tô alimentando eles, ok? E ali estão os ovinhos, tudo certo. Achei que aconteceu uma coisa agora, não aconteceu ainda. 3, 2, 1, O que eu queria mostrar para vocês, agora sim. Ali vocês podem ver a atualização da barreira. Eu peguei aquelas colmeias de filtro biológico de fundo, geralmente se encontra em loja de aquarismo mais raiz, assim, mais de bairro. Essas muito comerciais não vendem mais. Talvez na internet vocês encontrem, né? Na Shopee, Mercado Livre e tal, Amazon. E agora sim, furinhos menores, ninguém passou pro outro lado. Eu tenho certeza absoluta, posso garantir que ninguém passou pro outro lado. Deixei só umas 2 ou 3 curidoras albinas do outro lado lá para ajudar a fazer a manutenção. Mas ninguém passou pro outro lado, então não há que se colocar a culpa em ninguém. Ao menos não enquanto houvesse essa barreira aí. E aí monitorar se realmente somem os ovinhos ou não. Para aos poucos ir definindo o que está rolando. Se só fungou mesmo, se não foi fecundado. Começar a funilar essas escolhas, né? Esse diagnóstico. A gente perdeu também aqueles ovinhos. E agora, depois da perda dos últimos que estavam no vidro lateral, eles estão botando esses agora, ó. A Ragnara botando, vem o flock embaixo e vai fecundar. São 7 dias depois da última perda. Então pensa, da primeira para a segunda, 4 dias e agora 7 dias. É muito curto o tempo. E aí eu não sei se eu fico feliz que o casal tá querendo, né? Tá afim, tá com instinto à flor da pele. Ou se o casal é inexperiente mesmo, não dá nem tempo de formar bons ovos e bom esperma do macho para poder realmente fecundar e ter alevinos, ter larvinhas, né? Depois alevinos, depois filhotes, para que desenvolva mesmo. Não sei, né? Ó o Ramirez ali de butuca, ó. Só observando ali. Eu até hoje não consegui ver se o Ramirez protege os ovos, está com instinto também aflorado e querendo proteger, ou se ele está querendo comer. Não vi ele comer uma vez sequer. A única que eu vi comer uma vez foi o Lagerto, que é a Panda Red Map, o disco que está do outro lado lá, que eu achava que era uma fêmea e agora eu tenho quase certeza que é o macho, por isso que mudou de Lagerta para Lagerto. E essa agora é a terceira e última mudança na barreira que eu queria que vocês vissem. Já estava um pouquinho ali no vídeo anterior, sem querer deixar escapar, mas aí ficou melhor bolado, ó. Eu usei rotalas,
né, bem altas, e embaixo mais ali uma amazonense, para fazer uma barreira vegetal. É claro que qualquer peixe passa para outro lado, é evidente, mas vira uma barreira psicológica para eles assim. E funcionou, tá funcionando, e ela vai melhorar um pouquinho mais ainda no final do vídeo. Logo, logo a seguir, fiquem no vídeo, vai valer a pena, a barreira ficou muito bem feita. Eu acho que vocês vão gostar de ver essa barreira aí e talvez sirva de inspiração pro aquário de vocês, tá? Fiquem aí. Usei essa barreira aí e hoje em dia sequer o Ramirez tá passando, raro de ver ele passar pro outro lado. Ó, a barreira ficou não tão perfeita, mas olha como funciona. Ó, a Panda Red Map tenta vir e o macho já, opa, protegeu. E a Panda Red Map, o Panda Red Map voltou. Vocês viram que há uma divisão psicológica ali, ó? É como se fossem dois aquários e agora sim a barreira tá completa. As rotalas multiplicaram, eu pude tirar a amazonense. E olha como as rotalas estão altas e cheias. Antes tinha um buraco onde estava a amazonense, por isso que a amazonense estava ali para dar sustentação e fechar aquele buraco. Agora não tem mais aquele buraco. Não dá mais para passar por dentro, lá pelo outro lado. Agora só dá para passar por esse cantinho aqui. Ó, só por esse cantinho. Tanto que é ali que o Panda Red Map está tentando passar. Notem que agora ele tem muita dificuldade psicológica de tentar passar por outro lado. Porque é um espacinho estreito. É como se ele fosse querer entrar num esconderijo, só que ele estivesse fazendo muito barulho. E aí ele não consegue passar, ele tem essa dificuldade, ele pensa, vamos me pegar, vamos me pegar. Os dois estão ali de butuque, é 1 contra 2, é complicado. O casal, ele suporta um pouco as coridoras enquanto não tem ovos, tá? Suporta. Suporta o Ramirez, mas eu já vi o Ramirez tomando umas bicadas também. E quando tem ovos, até as coridoras apanham, viu? As ampulárias, eles suportam muito bem, limpando ali, tudo no chão, nos vidros, mas quando as ampulárias se aproximam do local de desova, elas apanham também. O legal é que eles não batem nos tentáculos delas, nem na boquinha, nem nos pezinhos, nem nada. Eles batem na concha delas. E aí ela cai. E aí elas caem no chão, no substrato, e tá tudo certo. A ampulária não se machuca e também não chega nem perto dos ovinhos. Por enquanto eu achei bem bacana. Hoje, os paulistinhas, no vídeo vocês estão vendo os paulistinhas passando, mas hoje eu não vejo mais eles passarem também. Aos poucos, essa divisão psicológica do aquário vem funcionando cada vez mais e mais. E não sei o que vocês vão achar, mas eu achei que ficou muito bonito. Ficou muito natural, ó, muito melhor que aquela barreira com acrílico, depois aquela plástica, aquele plástico preto. Eu achei que assim, vegetal, barreira vegetal, ficou muito mais bonito. E sem falar que não prejudica a filtragem, não prejudica o instinto do animal, o bem-estar do animal de ir e vir, né? De poder ir até o outro lado. Às vezes tem algum problema, o Panda Red Map entende, pô, não vai vir pra cá também agora. Agora esse é o meu lado, então já que eu não posso ir, vocês também não podem vir pra cá. E aí tem um pouco desse embate, mas nada que chegue a prejudicar o animal, nada que chegue a machucar, eu acho até que é saudável, viu? Eles vão trabalhando a hierarquia deles assim. Eles ficaram muito mais tranquilos naquele espacinho ali. Eu notei que eles gostaram daquele espacinho ali, já entenderam que é o espacinho do casal. Os pequenos, então, nem se fala. Todo mundo entendeu. Tá bem claro já que lá é o espaço do casal. E lá é o local para acessar só em último caso, quando eles estão com muito medo, eu faço a manutenção, alguma coisa que sem querer eu mexo ali, assusta todo mundo. Aí eles entendem, opa, é um perigo maior, agora tá permitido. Mas fora isso, tem essa harmonia que vocês estão vendo aí, ó. Uma divisão que foi feita bem legal, vegetal, sem prejudicar nem a filtragem, nem o psicológico do animal aí. Muito bacana, né? Muito legal. E lá no cantinho, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Lá no cantinho esquerdo, eu bolei um novo local de desova. Tá no mesmo local, né, na mesma área, né, de desova. Até porque eu começo naquele cantinho lá mesmo. Mas não exatamente no vidro e também nem no pH-metro, que eu até tirei de dentro do aquário, agora eu coloquei no hang-on. Que eu sempre gosto de ter 2 filtros em cada aquário, né? Um filtro principal e um filtro sobressalente, um filtro backup, um filtro reserva, mas ambos ligados, né? Que numa falha de um eu ainda tenho um outro. Ele não consegue rodar o aquário inteiro, mas ele me dá uma margem de manobra de alguns dias ali, caso eu não note, ou pior ainda, caso eu esteja viajando. Enfim,
O pHmetro foi para dentro do Rengon, vocês vão ver no próximo vídeo ali em cima do aquário. E lá naquele local lá, ou tem vidro para eles desovarem, ou tem aquele objeto ali, aquele acessório para desova bem específico. E assim que eu coloquei aquele acessório, sem brincadeira nenhuma, eu coloquei agora aí, ó. Podem ver que eles já estão interessados, né? Em um dia eles desovaram. Um dia. Não estou dizendo que esse acessório de desova para cara-disco, que também serve para ciclídeos, também dá para colocar na horizontal, tá? E também serve de esconderijo, ele tem buraco, bem legal, ele tem buraco embaixo para esconderijos, caso queira usar esconderijo para camarões e peixes de fundo e tal. Não estou sugerindo que ele incentivou a desova. Eu estou sugerindo que ele facilitou, porque podem notar, na primeira desova dos acaradiscos eles desovaram num lugar. Na segunda foi em outro lugar, né, num vidro. Primeiro foi pHmetro, depois foi num vidro lateral. E na terceira foi no vidro traseiro. Tudo bem que está numa frequência boa, mas a troca do lugar não é boa. Porque mostra que o animal está indeciso, mostra que o animal não está seguro com o local de desova dele. E isso é ruim, isso mostra um pouco de estresse do animal em relação ao local de desova. E é claro que esse estresse não vai parar aí. O estresse vai seguir em relação ao cuidado, vai seguir em relação à fecundação, né? Vai seguir em relação a tudo. Então, foi aí que eu providenciei esse local de desova, esse acessório que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Que o Panda Red Map, o disco Panda Red Map, aquele vermelhinho, tá tentando ainda, ó, achar uma brecha, achar um lugarzinho para passar. Mas notem a tranquilidade que tá sendo. Ele não consegue achar espaço e ele não sente a vontade para o embate. De vez em quando o embate acontece, é bico com bico, boca com boca, né? Mas é tranquilo. Ninguém se machuca e se resolve muito mais rápido. De vez em quando o macho, o flock, passa pro outro lado, ele sente mais a vontade de passar. E ele ganhou meio que autonomia, ele vai pro lado que ele quiser do aquário agora e ponto final. Literalmente ele virou o alfa do aquário. Fora essas coisas aí, a fêmea tenta passar e não consegue. E acho que só Coridora e Ampulária que tem autorização de passar pro lado da desova, por motivos óbvios, são muito calmos, né, pacíficos, não apresentam qualquer ameaça. E é isso, pessoal. Essas modificações e curiosidades eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês que acessório é esse que os discos gostaram tanto para desovar. Beleza? Um grande abraço. Até mais.